Bem, então o tema dessa noite, a gente vai falar um pouquinho em relação às próteses auditivas ancoradas no osso. É um tema que é muito importante, a gente está em constante estudo, a gente está atento a toda a tecnologia que surge, porque muda muito, é muito frequente ter atualizações de processadores, surgirem dispositivos novos, então a gente ficar atento a isso é fundamental, né? Um pouquinho do conceito, as próteses auditivas é uma tecnologia que visa uma estimulação da orelha interna através de via óssea, né, transpondo tudo que existe de resistência da orelha externa, do ouvido médio. Existem algumas classificações, alguns conceitos relacionados às próteses auditivas ancoradas no osso. Tecnicamente, as próteses auditivas é diferente do grupo dos implantes de orelha média. Aqui eu vou acabar falando um pouco sobre todas elas, né? Eu vou até estender um pouquinho mais além da indicação, vou falar um pouco sobre os dispositivos, vou falar um pouquinho sobre as cirurgias, que eu acho que é importante para o otorrino, para o fono, para quem trabalha com reabilitação auditiva, ter uma noção, tá? Existe a forma de reabilitação convencional, não cirúrgica, através da estimulação óssea, as próteses semi-implantáveis e, hoje em dia, a gente tem as próteses totalmente implantáveis. Essa classificação eu vou falar um pouquinho mais na frente também. Dentro das semi-implantáveis, a gente tem o grupo das percutâneas e o grupo das transcutâneas, vou mostrar também mais na frente. E é frequente a gente receber paciente encaminhado para avaliação, às vezes vem no encaminhamento, avaliação de novas tecnologias. Será que isso realmente é uma tecnologia tão nova assim? A gente vai falar mais na frente que na verdade não é, que esse conceito de reabilitar através da via óssea já existe já há um bom tempo, né? Que a gente tem de opções não cirúrgicas, né, que em alguns trazem o conceito de convencionais, são esse primeiro é uma haste, né, essa haste ela é feita apenas para demonstração mesmo, às vezes para demonstrar para o paciente, para fazer um teste, ele funciona basicamente como um diapasão. A gente acopla o processador de vibração óssea nessa haste e o paciente posiciona isso na mastoide, tem uma sensação através de estimulação óssea que e outras formas da gente reabilitar, não cirurgicamente esse paciente, através das faixas, né, que é muito usado, é um dispositivo que é usado com muita frequência para realização de testes no paciente, e às vezes para reabilitar aquele paciente ainda não pode ser operado, às vezes aquela criança muito pequena. A gente tem diferentes modelos, cada dia isso evolui, se torna mais confortável, mais bonito, mostrando na figura o SoftBench, que é esse do meio, e o SoundArc, que é esse na lateral. E a cada dia surge coisas novas. Por exemplo, existe o Adhere, que é, na verdade, um adesivo, né? O paciente posiciona isso na mastoide, acopla o processador a esse adesivo e consegue ter uma estimulação óssea, consegue ter um ganho auditivo satisfatório. Esse específico, o adesivo, tem nossos problemas, acaba que ele desgruda da pele muito fácil, como é um mecanismo que o paciente tem que usar todos os dias, várias horas por dia, isso acaba sendo um problema. Acaba que a manutenção com esses adesivos é uma manutenção que limita um pouquinho o uso mais difuso dessa tecnologia. Essa forma de reabilitação, né, a não cirúrgica, tem suas desvantagens, causa desconforto, um pouquinho de alteração na pele. O processador tem que ficar bem em contato com a pele, para que essa vibração consiga alcançar o ouvido interno. Acaba que a resistência da pele cria uma atenuação de vibração, né, e acaba perdendo um pouco do ganho auditivo desse paciente, principalmente para frequências mais altas, frequências acima aí de 1000 Hz. E acaba gerando mais microfonia, essa forma de reabilitação.
As próteses auditivas cirurgicamente implantáveis, aqui eu vou dividir elas em dois grupos, né? Uma classificação inicial, que são as percutâneas. No mercado, a gente tem dois modelos, né? Que é o Ponto e o Barra Connect. Percutâneo, porque ele é uma prótese que não é de pele íntegra. Existe, a prótese atravessa a pele, né? Como se fosse percutânea, para gravar o conceito, como se fosse perfurando mesmo a pele, como se fosse uma agulha. Então, esse implante é um implante que atravessa a pele. Se você olhar um paciente implantado, você vai notar que existe ali o implante. Ele fica visível externamente. E o outro grupo, que são das próteses transcutâneas, né, que no mercado a gente tem vários modelos, o Bone Bridge, o óssea, que é um implante que foi recentemente lançado, que os primeiros pacientes implantados foram esse ano, o Barra Tract e o Sofono são outras formas são outros modelos desse tipo de dispositivo transcutâneo. Quando você olha, se o paciente não tiver com o processador, você não vai notar nada do implante. Isso aí fica abaixo da pele. Então, é um implante de pele íntegra ali. Não existe nada perfurando a pele. A estimulação que é transcutânea. Ainda dentro dos transcutâneos, existe uma outra classificação das próteses ativas, né? Que a gente tem, exemplo, o Bone Bridge e o óssea. Por que ele é ativo? Porque a unidade que vai fazer a estimulação óssea é a unidade que está embaixo da pele, ali composta pelo transdutor e pela unidade interna, né? O processador, que é o que vem externo, ele é apenas o link, apenas a comunicação, ele apenas vai estimular a unidade interna para que realize, para que o vibrador ali, o transdutor, realize a vibração. Então, a vibração, ela ocorre diretamente no osso, por isso que ele é classificado como ativo. E existe o outro grupo, né, que é o grupo dos implantes passivos, em que a vibração acontece através do processador externo, é que vai fazer essa vibração. Isso vai ser transmitido, pode ser transmitido, no caso aqui do Barra Tract, do Barra Tract que está mostrado na figura, através de um ímã em íntimo contato ali com a pele. Né? Entendendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho das próteses percutâneas, existe uma primeira parte do implante, né, que é um dispositivo menor, que mede aí 3 a 4 milímetros, depende da espessura do osso. É a primeira unidade, é o primeiro componente a ser implantado, é o que vai ser implantado, que vai ter íntimo contato mesmo com o osso. Nesse implante, a gente se conecta um pilar, né, o que a gente chama de abutment, e isso varia de tamanho. A variação de tamanho depende da espessura da pele. Isso pode variar de 6 milímetros até 14 milímetros. Depende se é uma pele mais fina, se é uma pele mais grossa. Essas são unidades que são fixas, né? E acoplada a essas unidades, lá na ativação, a gente usa o processador. O processador é quem vai gerar a vibração óssea, vai ser transmitido para o abutment e, posteriormente, para o implante. Os dois modelos que a gente tem hoje no mercado, o Barra Connect e o Ponto, são extremamente semelhantes, tanto ali esteticamente falando, quanto do ganho. Os dois têm uma capacidade de estimulação bem semelhante. Às vezes um tem um pouquinho mais de reação de pele do que o outro, mas o resultado final é bem semelhante, né? Os implantes de ouvido médio, que aqui eu coloquei como um grupo separado, já existe também há um tempo considerável, né? Desde a década de 80 já se tem implantes, claro, muito menos difundido do que é hoje. Eram implantes relativamente grandes, implantes que às vezes precisava de uma ressecção, de uma mastectomia mais ampla, muitas das vezes necessitando ali até de ressecção de cadeia ossicular, e graças a Deus isso com o tempo foi evoluindo, né? Até para o que a gente tem hoje de mais tecnológico, de mais moderno, como é o caso do Vibrant, que são implantes extremamente delicados, que
possui mecanismos ali para fazer o acoplamento na cadeia oscular, extremamente delicado, tudo muito bem projetado, e até o que a gente tem hoje do suprassumo, assim, o que a gente tem hoje de mais empolgante, que são as próteses, os implantes totalmente, as próteses totalmente implantáveis, que é o caso do Carina. Falar um pouquinho, partir um pouquinho para a indicação das próteses auditivas. Essa primeira parte, vou falar para perda unilateral. Isso aqui não é para perda unilateral profunda, isso aqui é para reabilitação de uma perda parcial. Um pouquinho mais na frente eu vou falar para o paciente SSD, né, para perda profunda unilateral. O que eu trouxe aqui foi a diretriz, né, da diretriz geral para indicação de prótese auditiva ancorada no osso da Associação Brasileira de Otorrino, né? Ele coloca nessa indicação todas as próteses auditivas ancoradas, uma indicação geral, né? Então ele traz perda auditiva neurosensorial, condutiva ou mista, unilateral, né? Uma condição desfavorável ao uso do aparelho auditivo. Pode ser uma condição anatômica, pode ser um eczema, pode ser o paciente que tem infecção, às vezes o paciente não consegue usar o aparelho por conta de microfonia, e ele traz limiar para via óssea melhor do que 60 decibel na média tetratonal, em 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, na orelha a ser implantado. E um reconhecimento de fala acima de 60% em monossilábico sem o uso do aparelho. Isso aqui é a indicação geral, é a indicação da diretriz da Associação Brasileira. A gente tem, eu acho que nessa indicação tem que ter um pouquinho de senso crítico, né? Trazer aqui. Nessa indicação ele coloca perda auditiva neurosensorial, né? A gente sabe que se for considerar as próteses auditivas ancoradas, a percutânea ou a transcutânea, classicamente ela é usada para perdas auditivas condutivas ou mistas, né? Eu acho que ele traz aqui neurosensorial pensando até em outros tipos de prótese. Lá no Carina, lá no Vibrant, tentou englobar de uma forma geral, né? E ele traz aqui 60 decibel. A gente sabe que existe diferentes dispositivos para implante, para prótese auditiva, e existem diferentes processadores, né? Isso pode variar de limiar reabilitação para paciente limiar de via óssea, desde 40 decibel, 45 decibel, que é o caso da maioria das transcutâneas, como o Bone Bridge, e até mesmo as próteses, os processadores menos potentes das próteses percutâneas, e pode ir até 80 decibel lá de via óssea, que é o caso do Carina, que é o caso do Vibrant. Então, a gente fixar um valor, né, a indicação a um valor 60 decibel, não é o que eu acho que seja mais adequado, né? Isso tem que ser estudado, cada paciente tem que ser estudado de uma forma isolada, né? Cada dispositivo, cada tecnologia possui sua, sua especificação ali de indicação. Então, resumir a indicação para todas as próteses auditivas a um quadrinho com 4 itens, eu não acho que seja que a gente vai conseguir reabilitar o paciente de uma forma adequada fazendo isso, né? Então, acho que é só para a gente ter um senso crítico em relação às indicações, que é muito mais complicada do que um quadrinho com 4 itens. E ainda para complicar tudo, o que se tem de liberado pela ANS são para perdas condutivas. Ele pega essas mesmas indicações aqui da diretriz, ele risca a perda auditiva neurosensorial e mantém o restante, colocando como um limite, um gap mínimo de 30 decibel na média tetratonal, né? Para perdas auditivas bilaterais, as indicações seguem as mesmas indicações ali, né? A mesma coisa,
Só que ele coloca um item a mais, né, que a diferença entre as duas orelhas não deve ser, a média não deve ser maior do que 10 decibel, a média tetratonal, e em nenhuma frequência essa diferença entre uma orelha e a outra deve ser maior do que 15 decibel. Considerar isso, eu acho que também a gente tem que relativizar um pouco isso. É uma tecnologia que é possível oferecer para o paciente realizar o teste antes da cirurgia. Então, antes da gente ficar limitado ali por números, uma diferença, um gap pequeno de 10 decibel, né? É muito frequente o paciente, às vezes, com uma perda condutiva mista grande, ter uma diferença maior que isso. Será que esse paciente realmente não tem benefício usando uma prótese auditiva ancorada no osso? É difícil se convencer que não. E a ANS, para ela, da mesma forma, o que se tem para a liberação disso, teoricamente, pela norma, o paciente tem que ter um gap acima de 30 decibel na média tetratonal. Mas será que o paciente com... Esse aqui é um gráfico mostrando, acho que a ANS pegou, principalmente nisso aqui, que a gente sabe que o paciente que tem um gap acima de 30 decibel, ele se beneficia muito mais de uma prótese ancorada em relação ao aparelho auditivo. Mas será que para gaps menores, um pouco menores que isso, o paciente não vai ter benefício? É difícil acreditar. Às vezes o paciente tem muita microfonia usando um aparelho auditivo, às vezes o paciente é o paciente que tem uma otite média crônica, às vezes tem uma otite externa crônica ali que sempre piora quando usa o aparelho. Então, a gente sabe que muitos pacientes, mesmo com um gap não tão grande, não maiores do que 30 decibel, esse paciente é um paciente que vai ter benefício, sim, usando uma prótese auditiva ancorada no osso. Então, resumir a indicação de todas as próteses auditivas a um quadrinho simples, a um valor de via óssea pré-definido, e aplicar isso para todo paciente, para todos os tipos de próteses, com as mais variadas possíveis, com todos os tipos de processadores que a gente tem hoje em dia, acho que não é a melhor escolha. A gente sabe que a tecnologia evolui, a gente sabe que todo dia surgem coisas novas, os processadores vão evoluindo, vão conseguindo ter cada vez mais um ganho, um potencial de estimulação maior, né? Aqui um exemplo do que a gente tem hoje de processador de barra, que o barra 5 consegue limiares até 45 decibel ali, enquanto que em processadores mais potentes, igual no SuperPower, a gente consegue estimulação até lá em 65 decibel. Então, definir toda a indicação, igual eu falei, com um quadrinho, com um gráfico, acho que não vai reabilitar bem esse paciente. Aqui um exemplo clássico de uma audiometria de um paciente que se beneficiaria bastante de uma prótese auditiva ancorada no osso. Pensa nesse paciente, é um paciente que tem uma perda auditiva severa, é um paciente que escuta normalmente, ali na via aérea, ele escuta lá em 80 decibel, paciente que tem uma limitação auditiva importante. Mas ele tem uma reserva coclear boa, né? Ele tem uma reserva coclear que, se a gente simplesmente conseguir alcançar essa reserva, a gente vai estar colocando esse paciente na faixa mesmo de inteligibilidade da fala, né? Sem contar com a capacidade de amplificação que esses aparelhos têm, né? Se a gente reabilitar esse paciente, muito provavelmente ele vai sair de uma perda severa, vai alcançar até perdas leves, e talvez com amplificação, esse paciente vai escutar praticamente normal. É um paciente que vai, se for reabilitado adequadamente, vai chegar extremamente satisfeito no seu consultório, vai ter uma melhora na qualidade de vida sensacional, né? Mas quem que é esse paciente? Esse paciente é uma criança, né? Uma criança que nasceu com uma malformação de ouvido externo, nasceu com uma malformação de cadeia ossicular, uma criança que
escuta mal e que conseguiria muito fácil reabilitar. Às vezes é um paciente com otite média crônica, que foi operado, que às vezes precisou de uma mastoidectomia radical por conta de um colesteatoma, paciente que ficou com uma meatoplastia ampla, que não consegue adaptar um aparelho auditivo, que tem muita microfonia, ou que coloca esse aparelho auditivo e o ouvido começa a ter otorreia, esse ouvido começa a vazar, né? É uma opção muito boa para esse tipo de paciente. Ou às vezes é aquele paciente que, quando coloca o aparelho, começa a ter problema de pele, desenvolve uma otite externa, paciente que tem uma otite externa crônica, ou que tem um eczema muito importante do conduto. Às vezes o pessoal vai questionar, mas por que que essa criança, né? Fala da criança com atresia, com estenose de conduto, porque é um dos pacientes assim que é mais frequente ter a indicação desse tipo de reabilitação. Mas por que você não opera essa criança? Por que você não faz a reconstrução desse conduto auditivo externo, né? E dá mais qualidade de vida a essa criança? Simplesmente porque a gente não consegue isso, né? A gente não consegue ter um ganho auditivo para essa criança tão bom quanto a reabilitação através da prótese auditiva ancorada no osso. Esse estudo aqui é um estudo de Montreal que mostra justamente isso, né? Tem dois grupos, um grupo que foi implantado com implante de prótese auditiva ancorada e o outro grupo que fez a reconstrução de conduto, né? Nos primeiros 6 meses, o grupo que fez o implante teve um ganho de 44,9 em média ali, decibel. E o grupo que fez reconstrução do conduto teve até uma discreta perda. Então, a gente não consegue ter um ganho auditivo tão grande. Sem falar que é uma cirurgia que é muito a estenose acaba que ela que ela volta bastante, ela recidiva muito. É difícil a gente ter um resultado cirúrgico muito satisfatório. Então ele conclui que o implante de prótese auditiva ancorada no osso é uma opção terapêutica confiável, segura e eficiente, que permite um resultado audiológico significativamente melhor quando comparado com a cirurgia de reconstrução do conduto auditivo externo, né? E o outro grupo é o grupo da perda auditiva unilateral profunda, né, o paciente SSD, né, pegando a diretriz geral para indicação de prótese auditiva, né, a mesma fonte que a gente usou. Nessa parte tem menos polêmica, né, o que a gente visa é a estimulação transcraniana da orelha contralateral. É indicado para perdas auditivas unilaterais severa, profunda, sem benefício, com adaptação do uso do aparelho auditivo do lado implantado e com a orelha contralateral normal. Então, o paciente tem que ter os limiares pelo menos em 71 decibel, tem que ser uma perda severa, né, do lado a ser implantado, com limiares de via óssea do outro lado normais. Então, acho que quanto a isso, a indicação é mais clara. Mas por que reabilitar esse paciente? Porque ele já escuta de um lado, bom, será que a gente precisa reabilitar esse paciente? Aí entra o conceito dos benefícios de se ouvir dos dois lados, né, da binauralidade. Com certeza vale a pena, né? Às vezes isso é até um pouquinho negligenciado ali, subestimado às vezes até pelo médico, às vezes pelo paciente, mas esse paciente é um paciente que, se for reabilitado de forma adequada, ele vai ter benefício, né? Ele vai ter maior conexão e compreensão em ambientes barulhentos, o efeito Squelch aí, né? Que é a capacidade de compreensão, de entendimento da fala em ambientes ruidosos, quando se tem fontes diferentes, né? Se a fonte do ruído é diferente da fonte da fala, né? A localização é diferente. Então, tem benefício. Paciente que vai ter maior tranquilidade, qualidade de vida, que vai ter uma qualidade sonora muito melhor, né? Paciente que precisa de um menor esforço auditivo, é o paciente que vai ter mais segurança, o paciente que tem uma melhor localização do som, né? Para você ter uma ideia do quanto esse conceito é interessante de reabilitar através da via óssea, eu trouxe para demonstrar, isso aqui não é parte da nossa rotina, mas o quanto é interessante. Existem aparelhos ali que fazem essa estimulação óssea, né?
que é posicionado na arcada dentária superior, na lateral, e que consegue estimular e estimula a orelha do outro lado, né? O paciente usa um aparelho auditivo do lado da perda, ele capta isso, transmite para o aparelho que é fixado no dente e isso joga para o outro lado. Então, é bem interessante. Essa não é a nossa rotina, não é o que a gente tem mais na rotina são sistemas cross mesmo, né? Que o som é captado e transmitido para o aparelho do outro lado. Às vezes o paciente, o que limita um pouco a indicação desses aparelhos é o efeito de oclusão que o paciente tem do lado bom, né? O paciente que tem que usar o aparelho dos dois lados, mesmo a perda sendo de um lado só. Tem paciente que se adapta muito bem a isso, tem outros pacientes que se incomodam, que não conseguem uma boa adaptação. Como eu falei, as próteses percutâneas não são uma tecnologia nova, começou a desenvolver mais a partir da década de 70, ali em conjunto com os implantes dentários, quando a gente descobriu que o implante, que o titânio tem uma osteointegração muito boa, né? Ele visa a transposição mesmo da impedância-metria da pele e dos tecidos subcutâneos, e a principal indicação clínica foi isso que a gente falou, né? Para perdas auditivas, condutivas ou omissas, as atresias, malformações e pós-operatórios, cavidades mastoídeas. Uma grande vantagem desse tipo de terapia é a possibilidade do paciente realizar o teste de adaptação, né? Ele no consultório, ali a fono faz isso muito bem, ter fonos muito boas, igual a gente tem, é muito importante para essa parte, né? Para fazer um teste, uma orientação muito bem feita. Isso aqui é a vantagem de dar essa oportunidade a esse paciente de testar, de sentir ali aproximadamente como que vai ser a sensação auditiva no pós-operatório. Mas a partir de que idade a gente indica isso? A gente indica a partir dos 5 anos. Mas por que isso? Porque antes dos 5 anos a criança não tem uma espessura cortical adequada para um implante. Mas e antes dos 5 anos? A gente deixa essa criança sem escutar? Claro que não, a gente usa a forma de reabilitação não cirúrgica, a gente usa a faixa, usa o soft band, às vezes usa o wide hair, e sempre que for indicar a cirurgia para esses pacientes, ter um exame de imagem, uma tomografia, para a gente avaliar a espessura da cortical, para saber se esse osso é um osso que tem uma espessura, uma grossura ali que permite a implantação desse tipo de prótese, especialmente para criança, especialmente para casos de malformações, né? Na criança, existe esse conceito de cirurgia em dois tempos. A gente implantar primeiro aquele implante menorzinho, espera um período de osteointegração, 4 semanas, 8 semanas, para depois colocar o pilar. Na nossa prática clínica, a gente tem feito, mesmo, às vezes, até mesmo em criança, tem feito em um único tempo, e a gente não vê muito caso de em que não tem osteointegração, que esse paciente perca esse implante, mas é uma possibilidade. As etapas da reabilitação, é o que a gente falou, da indicação, né? Demonstração e teste, igual eu falei, é extremamente importante demonstrar para esse paciente, mas ter a noção de que o teste, na verdade, é um pouquinho diferente da sensação auditiva que ele vai ter depois da cirurgia. A sensação auditiva com a prótese percutânea é potencialmente melhor do que usando ali o soft band, usando a faixa ou a banda de fixação, né? Principalmente para frequências mais agudas, principalmente a partir de 1000 Hz, ali, de 1 kHz. E isso pode variar de 8 decibel em algumas frequências, igual a 1500, até 20 decibel, chegar até 20 decibel lá em 3000 Hz, né? As outras etapas, seleção do dispositivo, né? Escolher corretamente o dispositivo e o processador, e, como todo processo de reabilitação, um aconselhamento bem feito, uma equipe multidisciplinar adequada, vai, vai, vai definir o sucesso dessa reabilitação.
né? Esse gráfico aqui é comparando o ganho, o potencial ganho de diferentes dispositivos, né? O amarelinho é o barra connect, que é a opção percutânea. Em azul, a opção transcutânea, que é equivalente, né? O barra tract. E o softband. A gente nota que para frequências mais baixas, frequências mais graves, o potencial de ganho ali é semelhante. Mas se a gente for pegar frequências mais altas, frequências acima de 1.000, igual eu falei lá atrás, principalmente, a gente sabe que a opção percutânea tem um potencial de ganho melhor. Então, isso deve ser levado em consideração quando for realizar a seleção do dispositivo, né? E até para explicar para esse paciente que o benefício mesmo da cirurgia é esperado ser até melhor do que quando ele realiza o teste com o SoftBank. Então, a seleção do dispositivo adequado é fundamental também. Se a gente pega um paciente que está ali no limite daquele processador, está com uma perda já em 40, 45 decibel, é melhor a gente escolher um processador mais potente e oferecer mais qualidade auditiva durante um tempo maior para esse paciente, para que esse processador não fique ultrapassado, não fique adequado em pouco tempo, caso essa perda auditiva progrida, né? Finalmente, o aconselhamento, que é fundamental, a gente ter uma equipe de psicólogo para ajustar as expectativas do paciente, ter uma equipe de fonoaudiologia competente para realizar teste, para realização de diagnóstico adequado, é muito importante. E serviço social, principalmente nos serviços públicos, né? Porque esses aparelhos acabam gerando gastos para o paciente, acaba gerando. Então, analisar todo o contexto desse paciente, inclusive social, é importante para que a reabilitação tenha sucesso. Eu trouxe alguns videozinhos aqui mostrando um pouco da cirurgia, para a gente ter uma ideia, né? Até para mostrar o quanto é relativamente simples essas técnicas, essa cirurgia. Essa primeira é a técnica tradicional da prótese percutânea. Fazendo a medida, a gente usa como referência o conduto auditivo externo, a gente marca mais ou menos 5,5 centímetros em um ângulo de 45 graus. Né? Aqui ele está fazendo a medida da espessura da pele desse paciente. Isso vai ser importante para a gente definir, igual eu falei lá atrás, o tamanho do pilar, o tamanho do abútimo. Existe uma medida, existe um padrão que a gente utiliza para isso. Ele vai mostrar. Então, esse tamanho pode variar, dependendo do modelo, de 6 até 12 milímetros, né? E no local que a gente marcou, a gente faz uma incisão de mais ou menos 2 centímetros, um pouquinho mais anterior, ali mais ou menos 1 centímetro anterior ao que a gente fez a marcação, faz a incisão e expõe a regiãozinha do periósteo ali. A gente afasta esse periósteo, existe rugina, uma rugina própria para isso. A gente afasta e expõe esse osso. Depois a gente parte para a perfuração. Primeiro, essa broca é uma broca de 3 milímetros, né, a primeira que a gente usa. A gente tem que irrigar muito isso para que não tenha lesão térmica desse osso. Quando a gente faz a perfuração, ela já tem um limite, você não consegue ir mais fundo ali do que 3 milímetros, ela para antes disso. Se a gente palpar, sentir que ainda tem osso, a gente parte para a próxima perfuração, né? A gente usa a gente tira aquele stop ali e usa uma broca que alcança 4 milímetros, né? Então, o mais fundo que essa broca chega é 4 milímetros. Dificilmente isso expõe a dura, dificilmente isso entra ali dentro da cabeça, né? Ele sentiu com o palpador, ainda existe
osso, e a gente faz a escarificação ali, a gente aumenta essa perfuração, utilizando, isso tudo são brocas que são fornecidas pela empresa, e finalmente a gente parte para o implante, né? É muito simples, alguns minutos isso é feito, isso pode ser feito com anestesia local, pode ser feita com sedação, muda a rotação do motor, uma rotação baixa agora, já ajusta, o motor já ajusta o torque, né, a força que ele utiliza para esse implante, e fazendo aí a implantação dessa prótese. Normalmente isso dá quatro voltas e meia. Basicamente, acabou a cirurgia, né? Depois disso, é só expor o implante, usando um punch dermatológico, ele faz a exposição desse implante, né? A parte que vai ficar externa, a parte que vai ser que vai ter comunicação com o processador. E sutura, né? Uma cirurgia bem simples. Existe uma outra técnica que foi desenvolvida por uma das empresas, né? Pelo Ponto, pela Oticon, e que é menos invasiva ainda, né? Que é a técnica MIPS, que ele faz. Aí ele está fazendo a anestesia, ele fez a medida, a marcação, tudo antes. É feita a punção, retirada dessa pele, inicialmente. Depois disso, depois de tirar a pele, ele descola o periósteo, vai expor adequadamente o osso, utiliza instrumentais próprios para isso, usa uma cânula guia, e brocas já são feitas para esse tipo de perfuração, né? Uma rotação inicial de 2.000 rotações por minuto, uma perfuração inicial de 3 milímetros, igual na técnica tradicional. Isso sempre tem que ser mantido a 90 graus, não pode entortar essa cânula, né? E irrigação, irrigar continuamente. Perfuração inicial de 3 milímetros, bem rápido, bem tranquilo. E depois ele apenas vai tirar o stopzinho, né, que vai tornar essa broca com 4 milímetros. Está palpando aqui para sentir se tem osso. Se não tiver osso, se você já sentir que é dura, você para, você utiliza um implante de 3 milímetros, se não, você parte para uma perfuração mais profunda, que permite uma integração melhor. É só tirar aquele stop e prosseguir com a perfuração de 4 milímetros, sempre mantendo 90 graus, nunca entortar a cana, nem o motor. E depois disso, ele vai fazer a escarificação, né, vai aumentar o diâmetro ali da perfuração, e depois, finalmente, ele vai prosseguir com a implantação mesmo do ponto, né? Conta o número de voltas, geralmente isso alcança 4 voltas e meia. Depois é só fazer o curativo. Eu vou pular um pouquinho aqui, que está ficando um pouco em cima do tempo. O que a gente tem de complicações, que a gente tem de potencial complicação, né? É uma cirurgia relativamente tranquila, bem tranquila. Às vezes a gente passa alguns apertos, igual vai aparecer aqui no vídeo. Reações mais, complicações mais comuns que a gente tem, reações cutâneas, né? Infecções, queloide, ou supercrescimento da pele, né? A gente tem que considerar para o paciente, para o nosso perfil de paciente, há uma tendência a ter um supercrescimento de pele, uma, uma tendência a ter uma cicatriz hipertrófica maior, característica mesmo genética do paciente.
sempre que for, na hora de escolher o pilar, o abútimo, a tendência é sempre escolher o abútimo um pouquinho maior, né? Aqui mostrando uma cirurgia que o paciente, a equipe usando a técnica MIPS, fazendo a perfuração inicial ali, quando foi, começa a ter um sangramento relativamente grande, mas a gente consegue ver que ainda é um sangramento venoso, né? O que será que aconteceu nesse caso? Será que pegou alguma artéria muito grande, perfurou a dura? Será que isso vai evoluir com hematomas epidural? Né? Geralmente o que acontece não é isso. Na verdade, se pegou caprichosamente algum vaso ali da cortical, alguma tributária, emissária lá do seio e fez esse sangramento, né? O cirurgião palpando aqui, sentindo se ainda existe cobertura óssea. Se tem cobertura óssea, igual deve ter nesse caso, como mostra a tomografia, ocluir isso aí, fechar isso aí usando cera de osso. Se ficou na dúvida, parte para a técnica aberta, aqui ele está usando a MIPS, abre e oclui. Isso não é um problema tão grande, né? E perfura em outro lugar, pronto, resolvido. As complicações intraoperatórias do ponto são relativamente raras e quando acontece, não é algo muito complicado. Falando um pouquinho, falar um pouco mais rápido, porque está excedendo um pouquinho o tempo, do Bone Bridge, a indicação do Bone Bridge, que é uma tecnologia transcutânea, né, são para perdas auditivas condutivas ou mistas, com limiares de via óssea melhor do que 45 decibel na média tetratonal, né. É indicado para pacientes acima de 18 anos, então são para perdas ali, como mostra esse audiograma, para perdas até 45 decibéis. Se o paciente tiver uma via óssea muito baixa, não é um bom candidato para o Bone Bridge, né? Bone Bridge, existe algumas posições que ele pode ser colocado, a posição mastoide, que é a mais clássica, né, a sinodural, mas às vezes o paciente não permite, a anatomia do paciente não permite isso. Às vezes é um paciente que já operou, que já fez uma cavidade, que tem uma cavidade aberta. Nesses casos, pode ser usado a posição a posição reto sigmoide, né? É um implante. O, o, o que é implantado ali é relativamente grande, né? Como eu vou mostrar aqui, eu vou adiantar um pouquinho, para a gente não perder muito tempo. É feito a marcação, é feita a infiltração, é feito o acesso, né, o descolamento e finalmente é feita a marcação do osso e a perfuração. Esse implante é um implante relativamente grande, é um implante que tem uma profundidade de 8,5, 9 milímetros, né? Então, muitas das vezes é necessário exposição da dura, né? E isso, às vezes, é um problema, né? Dependendo se o paciente, a espessura cortical desse paciente é muito pequena. O óssea também é uma tecnologia que é usada transcutânea, que a gente usa. A indicação dele é a próxima mais atual que a gente tem, transcutânea. Os primeiros pacientes foram implantados agora, no início de 2020, nos Estados Unidos, né? Ele tem uma potência de saída, o fabricante promete é uma potência de saída maior, né? Até maior do que o Bone Bridge, e com um ganho maior até em frequências mais agudas, em frequências mais altas. Ele faz uma estimulação diferente do Bone Bridge, através de uma estimulação piezoelétrica digital, né, que permite uma maior duração de bateria, em que teoricamente em que se promete maior que esse aparelho tenha uma conservação maior, né? É um implante consideravelmente menor do que o Bone Bridge, então, em termos técnicos cirúrgicos, ele é muito mais tranquilo de ser implantado do que o Bone Bridge e com potenciais complicações bem menores, né? Que mostrando fotos da cirurgia do Bone Bridge,
Então, o implante mesmo que é feito é semelhante a um barra, semelhante à prótese percutânea, né? E depois disso é fixado a unidade interna, através também de um parafuso que é ligado lá àquele implante ósseo integrado, e que eu trouxe aqui um comparativo entre os dois dispositivos implantados, o OSSA, que é esse de cima, e o Bone Bridge, né, que a unidade implantável ela é muito menor no OSSA. Então, se o OSSA realmente entregar tudo isso que promete em termos auditivos, ele vai ser uma tecnologia que vai se popularizar muito rápida, né, que vai ter um alcance muito bom. E é isso que a gente torce, né? As próteses auditivas de implantes de ouvido médio, que a gente tem o Vibrant Sound Bridge, né? Ele pode ser usado tanto para perdas auditivas condutivas, né? Para perdas condutivas. Esse gráfico mostra bem até qual limite ele alcança. Para esse tipo de cirurgia, a reconstrução que a gente usa são reconstruções lá da janela redonda ou do estribo. Por quê? Esse paciente é um paciente que normalmente tem já uma cadeia muscular comprometida. Ou quando a indicação é perdas auditivas neurosensoriais, que a gente usa para a indicação, é esse gráfico. Então, ele alcança até perdas auditivas maiores, né? Em agudos, pode chegar ali até 80, 85 decibel em nível de audição. E a gente faz a implantação desse paciente na cadeia oscular, né? Geralmente na bigorna, no ramo curto ou no corpo da bigorna, e às vezes até no ramo longo. Demonstrando aqui como que funciona, basicamente, o Vibrant. Ele possui um transdutor que vibra, né? Esse transdutor, ele é acoplado a um mecanismo de adaptação à cadeia oscular. Para perdas neurosensoriais, a gente usa a fixação na bigorna, no ramo curto, no corpo da bigorna, ou, como ele está mostrando aqui, no ramo longo. A gente consegue essa adaptação no ramo longo através de uma timpanotomia posterior, né, um acesso semelhante ao que a gente faz para o implante coclear. Vou passar um pouquinho para frente, para não perder muito tempo. Aqui demonstrando, né, um acesso. Aqui ele fazendo um acesso via timpanotomia posterior para implantação do Vibrant lá no ramo longo da bigorna, né? Um acesso aqui idêntico ao que é feito para o implante coclear. Vou passar um pouquinho para frente. Ele fixando o implante no ramo longo da bigorna, né? O transdutor aqui, o ideal é que ele fique mais em contato com o estribo, e isso pode ser fixado até com cimento, um cimento cirúrgico, né, caso o cirurgião ache que não tenha alcançado uma fixação tão boa. E, para finalizando já, o que a gente tem de implante totalmente implantável, né, um implante que eu acho que é a tendência, a evolução, é cada vez essas próteses se tornarem menos invasivas, esteticamente mais satisfatórias, mais confortáveis para o paciente. De totalmente implantável, o que a gente tem é o Carina, né? Existem outros, na verdade, mas o mais promissor, o que a gente mais vê na rotina é o Carina, né? A indicação para ele são para pacientes acima de 14 anos, com perda pós-lingual, principalmente usado para perdas auditivas neurosensoriais, moderada a severa. Então, os limiares podem variar aí de 40 a 80 decibel, né? É indicado principalmente para neurosensorial, mas tem grupos, tem cirurgiões que utilizam até mesmo na reabilitação de pacientes com cavidades abertas, para perdas auditivas condutivas, mas a indicação mais clássica, perdas neurosensoriais, moderada, severa. Na indicação clássica, ele fala para que o gap não deve exceder 10 decibel nas frequências de 500 e 4.000 Hz, né? Mas também isso, por alguns grupos, é questionável.
e limiares auditivos estáveis e ter, como todo implante, expectativa realista quanto ao resultado. É um sistema totalmente implantável, então é uma tecnologia promissora, né? As vantagens em que ele não requer uma mastoidectomia muito ampla, não requer desarticulação de cadeia, ressecção de cadeia oscular, ele utiliza mecanismos naturais da orelha média, então proporciona uma qualidade sonora de som satisfatória, né? E principalmente ela é totalmente implantável, né? Tem a questão estética, tem o conforto do paciente poder nadar, poder tomar banho com essa prótese. Ela é uma prótese que não, como é totalmente implantável, não necessita de nenhum processador externo, mas ela precisa ser recarregada, né? Normalmente esse tempo de recarga é semelhante a um iPhone aí, né? Dura 45 minutos, uma hora, e o tempo de duração dessa bateria é em torno de 10 anos, né? Em 10 anos, essa bateria, 10 a 15 anos, essa bateria precisa ser trocada. Então, é uma das desvantagens. Além disso, é uma cirurgia mais desafiadora, né? Que você tem que alcançar ali a cadeia oscular fazendo uma mastoidectomia mais conservadora, né? Ressecando menos desse osso. E potencial desarticulação de cadeia oscular, como é feito para pacientes com perdas neurosensoriais, o risco de é uma cadeia oscular íntegra, né? A gente manipula muito a cadeia oscular durante esse procedimento e tem potencial de causar desarticulação e, consequentemente, piora da perda auditiva. Mas não é frequente. Aqui mostrando, né, como que fica o dispositivo. Então, é muito dispositivo, é microfone, cápsula, é o dispositivo de estimulação. Aqui mostrando, né, como que funciona o Carina nesse vídeo. Funciona como se fosse um pistão, né, em contato ali direto com a cadeia oscular. Pode ser feito, geralmente para perdas neurosensoriais, é feito na bigorna, no corpo da bigorna. Às vezes é feito até uma pequena perfuraçãozinha, um pequeno desgaste na bigorna com laser, e isso estimula diretamente a cadeia muscular, né? O acesso. Geralmente é uma mastoidectomia mais conservadora, ali com os limites menores, para alcançar apenas a parte de interesse da cadeia muscular. E aqui mostrando como é feita a troca dessa cápsula, né? Depois desses 10 anos, é preciso trocar essa bateria, e não precisa trocar totalmente o dispositivo, né? É feita a troca, basicamente, da cápsula. Também pode ser implantada no estribo, pode ser implantada na janela redonda. E eu trouxe um pouquinho, isso aqui às vezes fica na dúvida, principalmente para o otorrino geral, às vezes para o otorrino que não trabalha tanto com reabilitação através de implante, em relação aos exames, né? A ressonância magnética. No caso das próteses percutâneas, não existe nenhuma limitação para que o paciente realize o exame de ressonância. Pode fazer tanto de 1,5 Tesla quanto de 3 Tesla, né? E não existe nenhuma restrição que o paciente, durante algum procedimento cirúrgico, utilize monopolar, né? O que já muda para as próteses transcutâneas, né? Que esse paciente já fica privado de realizar, pelo menos com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, a ressonância magnética de 3 Tesla, né? Assim como o uso do bipolar na cirurgia. Bone Bridge é igual, o Barra Tract, né, que é a opção transcutânea, é igual, isso aqui não deve ser feito em ressonâncias de 3 Tesla. O Vibrant também é igual, não deve ser feito a ressonância de 3 Tesla. E a recomendação que se tem para o Carina é uma outra desvantagem grande, pelo menos com os modelos que a gente tem atuais e anteriores, é que esse paciente fica privado de fazer exames de imagem, né? Então, é uma desvantagem considerável que esse paciente tem. E se for preciso fazer ressonância, a gente tem que abordar, tem que remover essa cápsula, né? Eu acho que é isso, acho que eu estendi até um pouquinho além do tempo proposto inicialmente. Qualquer, qualquer dúvida aí, a gente está à disposição.
Sua aula foi excelente, Fernando. Eu acho que você falou de forma clara tudo, desde a indicação, a importância de avaliar o indivíduo na indicação, que é bem particular, né? A indicação de cada tipo de prótese. Foi super didático ao mostrar a cirurgia, exemplificando com vídeos. Então, assim, foi excelente. Eu vou começar agora com as perguntas que a gente tem. A primeira pergunta foi feita pelo Tiago. Ele questiona o seguinte, que na avaliação otoneurológica, ele realiza um teste de vibração de mastoide para avaliação em frequências altas, por volta de 60 Hz, durante 10 segundos na mastoide e topo do crânio, com o intuito de complementar no diagnóstico funcional para uma possível hipofunção ou assimetria de tônus vestibular ou assimetria vestibular. Ele gostaria de saber se seria contraindicado realizar esse teste com esses pacientes osteoancorados ou pode ter alguma complicação na realização desses testes. Tiago, de forma nenhuma, não existe nenhuma contraindicação para fazer teste de vibração de mastoide aí. Pode fazer tranquilo, só foge ali do local do implante mesmo, do processador. Você consegue sentir isso bem ali com a mão, se for uma prótese transcutânea, por exemplo, só foge daquela região, mas geralmente fica áreas da mastoide ali que você consegue fazer bem tranquilo. Então, não tem nenhuma contraindicação. A Rafaela está te elogiando por enfatizar a importância do serviço social nas equipes multidisciplinares. Tem muita gente elogiando sua aula, Fernando. E a Raíssa está questionando qual que é o momento em que é realizado a ativação do dispositivo ósseo-ancorado. Boa, boa. Bom ter lembrado. Esqueci de falar na apresentação. No final, eu corri um pouquinho ali. Só para comentar da assistência social, é fundamental, Thaís. Você que veio de serviço público, você sabe da importância que tem isso aí. Então, às vezes, o paciente abandona aquela terapia por simplesmente não ter condição, né? Se não tem um serviço social, uma condição social adequada para esse paciente, todo esse esforço, todo esse gasto foi simplesmente jogado de lado. Então, principalmente no público, né, a gente tinha um grupo de implante que tinha fonos muito competentes, psicólogas muito competentes, igual a gente tem no Instituto, a Luciana, é fundamental para a reabilitação desse paciente, né? Quanto à ativação, que é feita normalmente pela fono, o que a gente faz, a prótese ancorada, geralmente é feito com 4 semanas, né? Depende um pouquinho de como está indo essa osteointegração. Pode ser feito até antes, em alguns casos. Antes, se falava para fazer a ativação desse paciente com 8 semanas, com 2 meses. Mas, assim, o que a gente usa de rotina, um mês, geralmente já é um período bom para a osteointegração, né? Só as próteses de orelha média, os implantes de orelha média, que a indicação é esperar um pouquinho mais, esperar pelo menos 8 semanas. Mas falando geral, 4 semanas já é um tempo para ter tido uma integração adequada, tá? Ok. Muito obrigada. Imagina. As perguntas eram essas, né? O restante realmente é só elogio. Eu gostaria de convidar agora a nossa segunda palestrante,